Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Teoria das Estruturas. Aqui é a professora Letícia de novo. Nós estamos estudando sobre estruturas hiperestáticas, estamos resolvendo alguns exemplos de vigas hiperestáticas através de um método chamado método das forças. E nessa aula de hoje eu vou resolver mais exercícios com vocês sobre esse método. Bom, pessoal, nesse exercício a gente precisa encontrar as reações nos apoios dessa viga hiperestática. Ela é uma viga com 3 apoios e 2 cargas concentradas. Então a metodologia que a gente vai estar utilizando é o método das forças, combinado com a utilização de tabelas para cálculo de deflexões e inclinações em vigas, como por exemplo essa aqui, que eu passei resumida para vocês já em algumas aulas passadas. Bom, o que a gente vai precisar fazer primeiramente é calcular qual é o grau de hiperestaticidade dessa nossa viga, que é aquele parâmetro G, né? Que ele é igual ao número de reações menos o número de equações. Como a gente tem trabalhado com problemas planos, sem rótulas, a gente considera o número de equações igual a 3. Então, G vai ser igual ao número de reações menos 3, que é o nosso número de equações. Para o nosso caso aqui, então, a gente vai precisar contar qual é esse número de reações. Então, aqui no apoio A eu tenho o apoio fixo. A gente sabe que o apoio fixo ele é um tipo de apoio que impede a movimentação em duas direções. Então, translação horizontal e vertical. Por isso, onde ele impede a rotação, ali surge uma reação. Aqui a gente tem reação AX e aqui reação AY. No apoio B a gente vai ter apenas uma reação de apoio, porque ele é um apoio móvel, então ele impede somente a movimentação aqui na vertical. Então, BY. No apoio C é a mesma coisa. Então, para identificar quantas reações a gente tem no apoio, vai depender do tipo de apoio que é, né? Se for um engaste, 3 reações. Apoio fixo, 2 reações. Apoio móvel, 1 reação. Então, para esse nosso problema, a gente tem um total de 4 reações, menos 3. Então, é um problema ainda com G igual a 1. Se G é igual a 1, significa que eu preciso escolher uma reação de apoio para retirar do problema, para a gente estar fazendo a análise. Posso escolher qualquer uma delas, porém é sempre mais vantajoso a gente escolher retirar uma reação de forma que a estrutura que sobre seja uma estrutura compatível com algum dos exemplos da tabela. E os exemplos da tabela, eles são compostos de vigas biapoiadas ou viga engastada de um lado e livre do outro lado. Então, aqui tem como eu retirar o apoio de B e aí a minha viga fica biapoiada. Então, aqui eu vou montar um sistema principal dessa forma. Vou desenhar a viga como ela é, porém sem o apoio de B, que é o apoio que eu escolhi retirar. Se tivesse dado G igual a 2, retiraria 2 reações. Se tivesse dado G igual a 3, retiraria 3 reações e assim por diante. Então, retirando a reação de B, como se eu estivesse retirando o apoio B inteiro, né? Então, a minha estrutura fica biapoiada. Tem apoio em A, tem apoio em C e no ponto B não tem nada. Tá vazio. Posiciona aqui também o carregamento. A gente tem uma carga de 8 kN e aqui uma carga de 5 kN. Eu não posicionei a distância dessas cargas, né? Considera que essas cargas elas estão bem no meio do vão. Então aqui 2 para um lado, 2 para o outro, 1 para um lado e 1 para o outro. Beleza? Faltou colocar que distância as cargas estão em relação ao apoio. Bom, então eu vou identificar essas distâncias aqui. $2 metros, 1 metro e 1 metro. E o
ponto B fica sem nada ali, né? Eu tirei o apoio dele, então fica vazio. Então tá aqui a montagem do meu sistema principal. O próximo passo é a gente montar um sistema secundário. E nesse sistema secundário, ele vai ter a mesma cara aqui do sistema principal, mas a diferença é que eu vou trocar o carregamento. Eu não coloco a carga real, a única carga que vai entrar no sistema secundário, ela vale 1. E ela vai estar posicionada bem no ponto onde a gente está calculando a reação de apoio, né? Bem no ponto onde eu escolhi retirar a reação, que é o nosso ponto B, né? Escolhi retirar a reação aqui. Então, eu vou montar aqui um sistema secundário e nele eu vou manter as mesmas condições de apoio do sistema principal. Não tem apoio em A, tem apoio em C. Aqui no ponto B não tem apoio. E as cargas de 8 e de 5 não entram no sistema secundário. A única carga que vai entrar é uma carga que vale 1 no lugar da reação que eu tirei. Então, se eu tirei BY, a carga unitária entra aqui no lugar de BY. E aí eu coloco as distâncias, né, dessa carga até as extremidades da peça. Coloco cotas aqui. Então, aqui vai ficar 4 metros e aqui 2 metros. Feito isso, o próximo passo vai ser a gente observar quais são os tipos de deslocamentos possíveis para essas estruturas. Então, vamos imaginar essa viga real aqui, que é o problema que a gente está resolvendo. Se eu tenho de A para B uma carga concentrada empurrando para baixo, quando ela se deformar, a tendência é que fique assim, né? Já entre o apoio B e C, a gente tem uma carga de 5 empurrando para baixo, então tende a se deformar aqui também para baixo. Se no apoio B eu tenho um apoio, e ele é o ponto onde eu estou fazendo a análise, né? É o ponto onde está a reação que eu escolhi retirar. Então, eu tenho que observar qual é o deslocamento nesse ponto. Se aqui eu tenho apoio, ele vai estar impedindo a minha peça de descer. Então, o deslocamento delta ali tem que ser 0, né? Onde está apoiada, a minha estrutura tem que ficar parada. Aí, aqui no meio dos vãos, a gente pode ter uma certa deformação devido à aplicação do carregamento. Vamos observar agora isso aqui para o sistema principal. A gente tem uma viga B apoiada, e no apoio B aqui eu não tenho mais apoio, não tenho mais reação. Então, não tem nada impedindo a minha viga de se deformar todinha para baixo. Então, aqui no ponto B, que é o nosso ponto de análise, eu passo a ter um deslocamento, que eu vou chamar ele de delta B. E no sistema secundário, a gente tem uma viga B apoiada com uma carga empurrando ela para cima. Então, a tendência é a minha viga subir. E aqui eu vou ter um deslocamento F no ponto B quando a carga está em B. Então, FBB. Então, agora eu vou fazer a equivalência aqui desses sistemas. Esse sistema tem que ter o deslocamento no ponto B igual a somatória desse mais esse. Então, vamos lá. No real era 0, igual delta B mais FBB. Porém, para essa igualdade ser verdadeira, isso aqui dar igual a 0, esse deslocamento da carga unitária precisa ser aumentado até a reação de apoio BY, que eu escolhi retirar. Então, eu multiplico o FBB pela reação que eu retirei, que é a BY. Então, essa aqui é a equaçãozinha que a gente vai precisar resolver. Para isso, então, eu vou ter que usar a tabela para cálculo de deflexões, para calcular o deslocamento ΔB e também para calcular o deslocamento FBB aqui. Então, vamos lá. Vamos começar, então, fazendo o cálculo do deslocamento ΔB. Então, vamos calcular esse deslocamento aqui. Para isso, eu vou usar a tabelinha
para cálculo de deflexões e inclinações. Vocês têm esse material em PDF, com a letra bem legível. Eu sei que aqui no vídeo, como a câmera está um pouquinho distante aqui do papel, às vezes aqui fica um pouco ilegível, tá? Mas acompanhem as fórmulas no material em PDF, tá, pessoal? Essa tabela eu já passei para vocês. Vocês têm ela em mãos, então vão acompanhando as fórmulas comigo, tá? Bom, eu tenho que procurar aqui na minha tabela uma viga que seja biapoiada com duas cargas concentradas. E aí, se vocês procurarem na tabela de vocês, vocês vão ver que não tem essa opção. A gente não tem viga biapoiada com duas cargas concentradas. O que eu tenho é viga biapoiada com uma carga concentrada. E aí eu tenho duas opções, né? Quando a minha carga está no meio do vão, corresponde à viga de número 3 da tabela de vocês. Ou quando a carga concentrada ela está deslocada, ou para a esquerda ou para a direita, que seria o equivalente à viga de número 4 do material de vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula de número 4, tá? A viga de modelo de número 4, calculando o deslocamento provocado pela carga de 8, depois eu calculo o deslocamento provocado pela carga de 5 e somo esses deslocamentos. Que daí eu vou ter essa situação aqui, né? Carga de 8 e 5 atuando ao mesmo tempo na peça. Então, eu vou somar o efeito da atuação das duas. É o que a gente chama de princípio da superposição dos efeitos. Então, pessoal, eu vou precisar primeiramente calcular e retirar os dados aqui. Vamos primeiramente colocar aqui para a carga de 8. Para a carga de 8 kN, ela está posicionada aqui e eu quero calcular o deslocamento aqui, no ponto B. Então, como eu vou calcular só o deslocamento da carga de 8, esquece a de 5 por enquanto. Então, vamos pegar os dados, né? As fórmulas aqui do modelo 4, elas se baseiam em P, B, X, P, A, X e L. Então, eu preciso pegar esses dados. Primeiramente, P é o valor da carga, então P vai ser 8 kN. X é a distância da extremidade esquerda até o ponto onde eu quero calcular o deslocamento, quero calcular em B. Então, essa distância aqui é 4 metros, então meu X é igual a 4. L é o comprimento da viga, o comprimento total da viga é de 6 metros. O Azinho corresponde à distância da extremidade esquerda até a carga. Então, da extremidade esquerda até a carga de 8, que é a que eu estou calculando agora, é de 2 metros. E Bzinho é o que sobra da carga para frente. Então, da carga de 8 para frente, sobram 4 metros. O próximo passo vai ser a gente, então, pegar a fórmula, escolher qual fórmula a gente vai usar aqui na tabela. Então, para o modelo 4, que é o que a gente está usando, a gente tem duas opções de fórmulas. A primeira é para quando x está entre 0 e A, e a segunda é para quando x está entre A e L. X é 4, A é 2 e A é 6. X, que é 4, está entre 0 e A, ou 4 está entre 0 e 2? Não, 4 é maior que 2, né? Então, 4 não está entre 0 e 2. Então, a primeira fórmula não vai ser a que a gente utiliza. O próximo quesito é avaliar se x está entre A e L. Então, 4 está entre 2 e 6? Sim, né? 4 está entre 2 e 6. Então, a gente se encaixa aqui num problema em que x está entre A e L. 4 está entre 2 e 6. Então, significa que a gente vai usar a segunda fórmula. Vou colocar a fórmula aqui. ΔB é igual a menos PA, L menos X, dividido por 6, L e I. Então, L ao quadrado, menos A ao quadrado, menos L menos X ao quadrado.
Agora eu preciso jogar esses dados aqui nessa fórmula, né? Vamos substituir. Menos P, que é 8, vezes A, que é 2, que multiplica 6 menos 4, dividido por 6 vezes EI, multiplica 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 6 menos 4 ao quadrado. E aí a gente faz esse cálculo aqui na calculadora. Vamos lá. Menos 8 vezes 2, que multiplica 6 menos 4, dividido por 6 vezes 6, deixo o EI ali, né? Tudo isso vezes 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 6 menos 4 ao quadrado. Vocês percebem que eu estou digitando exatamente igual tá aqui, tá? Eu só substituo os dados mesmo. A gente chega em 24,8888. Corresponde, então, a aproximadamente 24,89. Dividido por EI. É bom vocês sempre usarem aqui, pessoal, pelo menos 2 casas, tá? Após a vírgula, 2 ou 3. Próximo passo, então... Opa, eu tinha colocado delta B aqui. Próximo passo agora vai ser a gente fazer o cálculo do delta B agora para a carga de 5. Deixa eu colocar um índice 8 aqui. 8. Agora, delta B para a carga de 5. Vamos retirar os dados. P, nesse caso, é igual a 5. O X não muda, é a mesma coisa. O L também. Como mudou a carga, né? Muda só P, A e B. O Azinho é a distância da carga para a esquerda. Então, daqui para cá a gente tem 5 metros. E o Bzinho é da carga para a direita, então só 1 metro. Preciso identificar agora se nesse caso meu X vai estar entre 0 e A ou entre A e L. X é 4, A é 5, L é 6. 4 está entre 0 e 5? Sim. Então, o meu X está entre 0 e A. 4 tá aqui intermediário entre 0 e 5, né? Então, eu vou usar a primeira fórmula. Vou copiar aqui essa fórmula para cá. Delta B5, que é da carga de 5, né? A fórmula vai ser menos PBX dividido por 6L EI. Então, é essa fórmula aqui, tá, gente? Primeira opção do modelo 4. Que multiplica L ao quadrado menos B ao quadrado menos X ao quadrado. Vamos substituir os dados aqui. Delta B5 é igual a menos 5 vezes 1 vezes 4 dividido por 6 vezes EI, que multiplica 6 ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Vamos fazer esse cálculo aqui. Menos 5 vezes 1 vezes 4, dividido por 6 vezes 6, vezes 6 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Dá menos 10,555, então arredondando, 5,6, dividido por EI. Então, aqui a gente tem calculado o deslocamento em B devido à carga de 8 e aqui o deslocamento em B devido à carga de 5. Só que as duas acontecem ao mesmo tempo. Então, delta B é igual à soma das duas, né? Menos 24,89 por EI, mais isso aqui. Então, menos
10,56 dividido por EI. Menos 24,89 menos 10,56. É menos 35,45 dividido por EI. Então, esse aqui é o nosso deslocamento ΔB da nossa viga, tá? Então, a gente já calculou esse parâmetro aqui. Falta ainda a gente fazer o cálculo do deslocamento FBB. Vou fazer isso aqui na folha separada. Cálculo de FBB. Então, eu tenho que escolher agora uma viga que seja biapoiada com carga concentrada também. E essa carga não está no meio do vão. Então, eu vou ter que usar o modelo 4 novamente, né? Que é essa situação aqui. Biapoiada com uma carga concentrada. E essa carga, ela não está no meio do vão. Tenho duas fórmulas, preciso avaliar qual é a que eu vou utilizar. Então, primeiramente, eu vou retirar os dados aqui do problema. Eu tenho uma carga unitária só, não tem duas, então não precisa fazer igual aqui, tá? Como eu tinha duas cargas, eu calculei para cada uma delas e somei. Mas aqui eu tenho só uma, então eu vou calcular uma vez só. Então, meu P é o valor da carga, né? Se a carga estiver posicionada no mesmo sentido do desenho, eu coloco o P igual ao valor da carga de forma direta. Se o posicionamento da carga estiver com sentido invertido em relação ao do desenho, eu coloco ela com sinal negativo. Então, aqui, por exemplo, quando eu estava calculando para essas cargas aqui, vocês perceberam que eu coloquei P igual a 5 e P igual a 8, né? Por quê? A carga P está empurrando para baixo. E essas duas cargas, elas empurram para baixo também. Então, eu coloco de forma direta P igual ao valor da carga mesmo. Agora, aqui nesse caso, eu tenho uma carga empurrando para cima, sendo que P empurra para baixo. Qual é a diferença? Se a minha carga empurra para cima e o modelo da tabela empurra para baixo, ela vai entrar com sinal negativo. Então, P é igual a menos 1. Quando a gente multiplica um vetor por menos 1, é como se a gente estivesse só alterando o sentido dele, né? E é bem isso aqui que a gente está fazendo. Então, P é igual a menos 1, a carga é unitária, tá lá. O X é a distância da extremidade esquerda até o ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Eu quero achar agora o FBB, que está aqui no ponto B. Então, essa distância vai ser de 4 metros. L é o comprimento da viga. Então, o comprimento da viga é o total, 6 metros. Precisa também dos valores de Azinho e Bzinho. Azinho corresponde à distância da carga para a esquerda, vai ser 4 metros. E Bzinho da carga para a direita, então 2 metros. Feito isso, gente, o nosso próximo passo vai ser a gente escolher qual fórmula a gente vai usar ali no formulário. A primeira, ela é válida para um x de 0 a A e a segunda para x de A a L. Mas um detalhe, x é igual a A, então eu posso usar qualquer uma das fórmulas, né? Veja bem, se x é igual a A, então x está entre 0 e A, e também x está entre A e L, né? Como x é igual a A, ele está nos dois intervalos. Eu posso usar qualquer uma das duas equações. Eu vou escolher usar a primeira, porque ó, só de olhar aqui, gente, essa equação aqui ela é menor do que essa, né? Então, eu vou usar essa aqui porque ela é mais pequenininha mesmo. Então, FBB vai ser calculado pela fórmula menos PBX
dividido por 6L, E, I, que multiplica L ao quadrado menos B ao quadrado menos X ao quadrado. Vocês fizerem o cálculo usando a outra fórmula, vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma resposta, tá? Porque tanto faz mesmo. Então, vamos lá, substituir os dados aqui. Menos 1, que é o valor de P, vezes B, que é 2, X é 4, dividido por 6 vezes 6 vezes EI, 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Agora eu jogo esses dados na calculadora e calculo o valor de FBB. Vamos lá. Menos da fórmula, menos 1 vezes 2 vezes 4, dividido por 6 vezes 6. Tudo isso vezes 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. A gente chega em 3,5555, arredondando, 3,56 dividido por EI, aproximadamente. Bom, calculado aqui o deslocamento FBB, a gente tem a seguinte situação. Eu já tenho calculado ΔB, já tenho calculado FBB, então eu vou usar essa equação aqui para achar a reação de apoio BY que existia aqui, tá? Então, vamos fazer isso. Vou fazer agora o cálculo de BY. Então, 0 é igual a ΔB mais FBB vezes BY. ΔB é isso aqui, menos 35,45 dividido por EI. Mais o FBB, a gente já calculou aqui, deu 3,56, dividido por EI, vezes BY. Eu vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar mais, né? E aí a gente corta esses EI. Vamos ficar então com 35,45 dividido por 3,56. Dividido por 3,56. Deu 9,96. Então, a reação BY vale 9,96 kN aproximadamente. O exercício pede encontrar as reações nos apoios da viga hiperestática. Eu encontrei uma reação de apoio, faltam as outras 3. Só que a gente não precisa estar calculando tudo de novo, né? As outras reações por esse mesmo método, não tem necessidade. Porque se G é igual a 1, significa que eu vou resolver e encontrar o valor de uma reação através do método. Então, eu escolhi BY, eu achei o valor dela. As outras reações a gente pode encontrar pelas 3 equações de equilíbrio. A somatória de forças em X igual a 0, em Y igual a 0 e a somatória dos momentos igual a 0. Então, agora eu vou usar as equações de equilíbrio para fazer o cálculo das outras reações. Então, agora eu vou fazer o cálculo de AX, AY e CY. Vou montar um esboço dessa viga aqui. Então, a nossa viga, eu vou montar a viga real, tá, gente? Essa viga aqui, vou copiar para cá de novo. A nossa viga, ela é apoiada em A, então aqui tem reação AY e CY. Em A o apoio ele é fixo e aqui a gente tinha a reação de apoio BY. Aqui uma carga de 8 e aqui uma carga de 5. Então só tô copiando esse desenho aqui para cá, um pouquinho mais simplificado.
AX, AY, CY, carga de 8, carga de 5. E aqui eu tinha BY, né? Mas agora eu já sei o valor de BY, que é 9,96. Então, já vou pôr o valor dela aqui, ela não é mais uma incógnita. E posiciono também as distâncias. 2 metros, 2 metros, 1 metro e 1 metro. Então, agora a gente usa a somatória de forças e somatória de momentos para encontrar essas outras reações. Vou começar fazendo a somatória das forças em X igual a 0. Eu vou somar tudo que eu tenho de força na horizontal. Então, nesse modelo, a única força que a gente tem na horizontal é a X. Se a somatória de todas tem que dar 0, então a X tem que ser 0. O próximo passo que eu vou fazer é a somatória dos momentos em relação a um dos apoios. Vou fazer a somatória dos momentos em relação ao apoio A. Igual a 0. Lembrando que momento é força multiplicado por distância. E também que se momentos se girarem no sentido anti-horário, a gente considera sinal positivo. Se girarem em sentido horário, a gente considera sinal negativo. Então, vamos começar analisando a X e a Y. Estou fazendo momentos em A. A X e a Y estão posicionados diretamente em A. Significa que eles não têm distância em relação a A, né? Então, vai ficar a Y vezes 0 e a X vezes 0. Então, nem vou colocar aqui na somatória de momentos. Agora, a carga de 8, ela tem distância em relação ao ponto A, né? Uma distância aqui de 2 metros. Se eu travo em A, a carga de 8 tende a girar no sentido horário. Então, momento sentido horário é negativo. É a força de 8 vezes a distância até o ponto A, 2 metros. Vamos para de 9,96. Se a gente trava aqui em A, essa aqui gira no sentido anti-horário, então ela é positiva. Vezes a distância dela até o ponto A, 4 metros. A próxima é a carga de 5. Se eu travei ela em A, ela faz um momento no sentido horário. Então, menos 5 vezes a distância, que é 5. E aqui a gente tem também a carga CY. Se eu travo em A, momentos no sentido anti-horário. Então, positivo, vou colocar aqui embaixo. CY vezes a distância, que é o total, 6 metros. Tudo isso igual a 0. E aí a gente acha o valor dessa reação de apoio CY. Então, jogando aqui na calculadora, a gente vai ficar com menos 8 vezes 2, mais 9,96 vezes 4, menos 5 vezes 5. Deu menos 1,16. No momento em que eu passar para o outro lado, vai ficar mais 1,16, né? Isso ainda dividido por 6. Então, CY é 0,19 quilonewtons. Falta ainda a gente fazer a somatória de forças em Y igual a 0. Então, a gente tem forças verticais para cima positivo, para baixo negativo. Então, a Y positivo, porque está para cima, menos 8, negativo, porque está para baixo, mais 9,96, positivo, porque está para cima, menos 5, mais CY. E aí a gente chega no valor da reação AY. Então, vai estar lá menos 8, mais 9,96, menos 5, mais 0,19. Deu menos 2,85, passa para o outro lado positivo, né? 2,85 quilonewtons. Encontrados aí todos os valores de todas as reações,
Então, AX é 0, AY 2,85, BY 9,96, CY igual a 0,19. Resolvido o exercício, pessoal. Então, se pede só as reações, o exercício acaba por aí. Qual a importância da gente fazer isso? Se a estrutura ela é hiperestática, eu preciso usar um método, como por exemplo o método das forças, que é o que a gente está utilizando, para calcular as reações. Porque não tem como a gente calcular esforços, por exemplo, um momento fletor, um esforço cortante, sem saber primeiramente essas reações de apoio. Tá? Dá para calcular deslocamento na viga toda, sem saber primeiramente as reações, se ela for hiperestática, né? Então, para a gente poder dimensionar uma viga como essa ou analisar ela, o primeiro passo é fazer isso aqui, cálculo das reações, tá? Beleza, gente? Então, até